A paixão proibida de um milionário viúvo que se rendeu a uma tímida inocente em 7 dias. Miguel era o homem mais solitário da cidade, um milionário viúvo, preso em uma mansão antiquada que cheirava a mofo e saudade. As paredes eram testemunhas de risadas que agora ecoavam apenas como sussurros de lembranças. Após a morte de sua amada esposa, sua vida se tornou um ciclo sem fim de luto e solidão. As pessoas da pequena cidade, com suas tradições conservadoras, olhavam para ele com pena. Um homem tão rico e tão triste, diziam. E ele se encolhia na dor, cercado por recordações que o feriam como espinhos. A rotina dele era metódica: acordar, caminhar pelos corredores escuros, olhar pela janela para o mundo lá fora, mas nunca participar dele. Então Clara entrou, alta, com cabelos cacheados e um sorriso que iluminava até os cantos mais escuros da mansão. A primeira vez que ela cruzou a porta, Miguel a observou com desdém. O que uma garota tão jovem poderia saber sobre o peso? Ele não queria saber dos olhos brilhantes dela. Sua dor era muito grande. Nos primeiros dias, Clara falava sobre as cores do verão, contava piadas bobas e até mesmo cantava. Miguel apenas a ignorava, mergulhando em lembranças dolorosas. Contudo, mesmo assim, algo mudava. Nos olhares furtivos, ele percebia que ela não se desencorajava. Era como se cada sorriso dela apagasse um pouco da escuridão dentro dele. Mas a conexão que nascia entre os dois trazia consigo um peso. Ele se lembrava das palavras da sua esposa, das promessas. Era errado, e a culpa era o espectro que o assombrava. Clara, mesmo inocente e cheia de vida, não estava livre de seus próprios demônios. Sua família tinha planos para ela, planos que envolviam um futuro distante de Miguel, que no entendimento deles era um homem sombrio e recluso. Um velho amigo de Miguel apareceu inesperadamente, trazendo segredos do passado. A tensão se intensificou. Conversas sussurradas, presságios de escândalo rondavam. Em uma noite tempestuosa, enquanto os trovões ribombavam como um estalo no silêncio, Miguel parou diante da porta da sala onde Clara estava. O coração batia acelerado. Ele hesitou. A tempestade do lado de fora era insignificante comparada à tempestade interna que ele enfrentava. Abrir a porta significava arriscar tudo: sua dor, sua liberdade e a dela. Nesse momento, ficou claro para ele que suas escolhas poderiam não apenas ser fatais para sua própria felicidade, mas poderiam também prender Clara em um destino que ela não desejava. Ele respirou fundo, sentindo o nó na garganta. O que ele deveria fazer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, dei. Miguel ainda hesitava diante da porta, a tempestade zunindo lá fora. O coração pulsava como se quisesse quebrar o peito. Então, de repente, um estrondo cortou o silêncio. Não do trovão, mas de uma batida forte na porta. Ele se virou, os olhos arregalados. Quem poderia ser a essa hora? O som ecoou de novo, e uma voz masculina, familiar, interrompeu seu turbilhão de emoções. Miguel, abra essa porta. Era Carlos, seu velho amigo, e por instantes ele se sentiu aliviado.
Carlos sempre foi alguém que compreendia sua dor. Mas ao abrir a porta, a expressão de Carlos não era de conforto. Havia algo em seu olhar que fez a temperatura dentro da mansão despencar. Miguel, precisamos falar. Agora! Ele insistiu, com urgência. E sem pensar, Miguel se afastou e deixou Carlos entrar. Clara olhou para eles com desconfiança, seus olhos questionadores, a luz da sala revelando um toque de preocupação em seu sorriso, agora apagado pela tensão palpável. Sobre o que você está falando? Miguel perguntou, tentando manter a voz firme. Carlos hesitou, como se as palavras pesassem mais do que ele podia suportar. Então, com um gesto dramático, ele revelou uma pasta que carregava debaixo do braço. Eu nunca quis ser o portador de más notícias, mas você precisa saber. As palavras saíram rápido, como uma enxurrada, e Miguel mal conseguiu acompanhar. Carlos contou histórias de negócios obscuros e dívidas que Miguel havia ignorado. Mas era o que veio a seguir que deixou Miguel paralisado. E se eu te dissesse que a sua esposa não morreu em um acidente? Que ela estava... Carlos não conseguiu terminar a frase, sua própria dor transparecendo. A sala ficou em silêncio. Clara, em um canto, pegou a respiração. Miguel sentiu uma pressão na cabeça. Um nó se formou. Carlos respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Ela não estava sozinha naquela noite. Miguel, eu vi com meus próprios olhos. Miguel sentiu seu mundo desmoronando. Você tá me dizendo que ela... As palavras travaram em sua garganta. Que ela me traiu? Carlos balançou a cabeça. Não é só isso. O homem com quem ela estava é o pai de Clara. A revelação caiu como um raio, iluminando a sala em uma nova luz. Olhos de Clara se arregalaram enquanto os sentimentos de Miguel oscilavam entre a violência da traição e a realidade assustadora que se impunha. Não, isso não pode ser verdade, Miguel gritou, incapaz de absorver a enormidade do que estava ouvindo. Clara, me diga que isso não é verdade. E os olhos da jovem ficaram marejados, e por um segundo tudo ficou em suspenso. O vento uivava lá fora, e a tempestade da noite agora parecia um eco distante da tormenta que estava dentro dele. Eu não sabia, Clara murmurou, a inocência dela agora desmoronando diante de seus olhos. O espaço entre eles começou a se desfazer e a verdade surgiu como um monstro, consumindo tudo. Miguel, paralisado pela dor, encarou Carlos, as perguntas fervilhando em sua mente. O que isso significava para ele, para Clara, para os sentimentos que ele começava a ter? A sala ficou envolta em um silêncio desconfortável, a tempestade interna intensificando-se. Miguel precisava de tempo, mas a verdade o apertava. O que fez, Carlos? Ele gritou, e a resposta não parecia vir, apenas o eco de seus próprios gritos preenchia o espaço. O passado tinha voltado para atormentá-lo da forma mais cruel. E a conexão que começou a se formar poderia agora se transformar em uma prisão. Clara era parte. O que viria a seguir? A sala era um campo de batalha silencioso. Miguel, paralisado pela revelação, olhava para Clara, o rosto dela uma mistura de assombro e confusão. Os olhos dela, antes cheios de luz, estavam agora ofuscados por lágrimas. O coração de Miguel pulsava em um ritmo frenético, como se quisesse explodir. Uma verdade cruel se impunha sobre eles, cercando-os como uma tempestade. Como você pode fazer isso, Carlos?
Miguel gritou, o tom de sua voz ecoando como um trovão, mais alto que a tempestade lá fora. Carlos ficou em silêncio, o olhar evadido. A confusão de Miguel rapidamente se transformou em raiva. Ele se virou para Clara. Você sabia? Você sabia de tudo isso? Não, eu juro, eu não sabia. Clara se defendeu, as palavras saindo apressadas, quase como um pedido de perdão. Ele queria acreditar nela, mas a dúvida crescia. Como poderia acreditar em alguém que era, em essência, a conexão inesperada entre o passado e suas feridas mais profundas? O que seria de tudo aquilo? O chão sob seus pés parecia ceder. Enquanto Miguel lutava contra a sombra da traição, uma estrondosa batida na porta interrompeu o caos. Ele olhou para Carlos, que agora estava tão paralisado quanto ele. A batida se repetiu mais forte, um som resoluto que exigia atenção. Quem é? Miguel perguntou, mais por instinto do que por realmente querer saber. A resposta veio em um tom autoritário. É a polícia! A adrenalina invadiu Miguel. O que estava acontecendo? Ele se virou para Carlos, que agora parecia pálido. Por que a polícia está aqui? Eu não fiz nada. Carlos gaguejou, a pressão da situação o transformando em um menino assustado, não o amigo decidido que sempre fora. Com um olhar apressado, Miguel se lembrou de tudo o que ocultara da cidade, de como sua fortuna era uma fachada, coberta por riscos e mistérios. Ele se arrastou até a porta e, com um movimento rápido, a abriu. Na entrada, estavam 2 policiais, com expressões sérias. Senhor Miguel, precisamos que você venha conosco. É sobre um antigo caso que envolve sua esposa. Mas, ele começou, a mente girando. Minha esposa está morta. É exatamente por isso que precisamos de sua ajuda. É um caso que envolve a morte dela e o seu nome está sendo mencionado. As palavras cortaram como uma faca. Miguel olhou de volta para Carlos, que estava em choque total, mas a realidade o atingiu com um peso diferente. Não se tratava apenas da traição, do sofrimento pessoal ou do romance inesperado. Era algo muito maior. E Clara, o que acontece com ela? Miguel perguntou apressadamente, a preocupação surgindo como um eco em sua voz. O que significava tudo isso para a jovem ao seu lado? Ele não queria que ela se envolvesse na sua dor. Os policiais trocaram olhares antes de um deles falar. Ela é uma testemunha. O golpe é contra você, Miguel. Mas as ligações de sua esposa não terminaram naquele acidente. O coração de Miguel afundou. Ele estava preso em uma teia de mentiras que nem ele mesmo conseguia compreender. Clara, agora pálida, estava com os olhos arregalados e Miguel não sabia o que dizer. Uma onda de emoções conflitantes o atingia. Eu preciso saber o que aconteceu. O que você sabe, Clara? Ele perguntou, sua voz mais suave, repleta de urgência. A conexão entre eles se tornava uma linha tênue, pendendo entre revelações devastadoras e a esperança, que já se sentia distante. Clara olhou para baixo, os dedos se retorcendo nervosamente. Eu não sei de nada, mas eu vi algo. Algo que pode mudar tudo. Miguel sentiu o coração acelerar. O que mais poderia acontecer? Ele estava ali, equilibrando-se no fio de uma tragédia, prestes a descobrir que o enredo de sua vida estava emaranhado em um mistério muito mais profundo do que jamais imaginara. O líquido da verdade escorria entre eles, e nada seria o mesmo a partir daquele momento. Miguel, eu prometo que vou te contar tudo, Clara disse, com um olhar ardendo de determinação.
Mas a verdade que ela guardava poderia ser a chave para libertá-los ou para aprisioná-los ainda mais. Silêncio. A tempestade lá fora levantava forças. O que viria a seguir? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto a noite se tornava seu palco de revelações e incertezas. Olhando para Clara, Miguel sentia a confusão crescer. Ele queria acreditar que ela não tinha nada a ver com a traição de sua esposa. Mas a dúvida era como um veneno, se espalhando por suas veias. O silêncio da sala era ensurdecedor, e a tensão se... Ele insistiu, a voz tremendo. Eu prometo que vou te contar tudo. Ela olhou diretamente nos olhos dele, sua expressão intensa. Mas antes que pudesse explicar, um som aterrador atravessou a mansão. O estrondo de vidro se quebrando. Miguel e Clara se entreolharam, aterrorizados. A adrenalina disparou em suas veias. O que poderia ter sido? Estamos sendo atacados? Miguel murmurou, olhando rapidamente para Carlos, que estava imóvel, a expressão pálida como um espectro. Ele se levantou com rapidez, instintivamente se colocando na frente de Clara. Fique atrás de mim! Umas batidas violentas na porta ecoaram em meio à tensão. Quem é? Miguel gritou, a voz cheia de pânico. Antes que pudesse receber uma resposta, 2 homens irromperam pela porta, como sombras de pesadelos. Eles estavam vestidos de preto, com máscaras cobrindo o rosto. Miguel sentiu o coração parar. Fiquem onde estão. Isso é um assalto. Um dos homens bradou, a voz rouca cortando o ar como uma lâmina afiada. Instintivamente, Clara se escondeu atrás de Miguel e Carlos parecia paralisado. Miguel sabia que precisava agir. Por favor, só levem o que querem. Não queremos problemas, disse, o cérebro correndo a 1000 por hora, tentando pensar em alguma saída. O homem que estava à frente apontou uma arma para Miguel. Cala a boca! Estamos aqui para outra coisa! Aquelas palavras gelaram o sangue nas veias de Miguel. Que outra coisa? Cadê o dinheiro? Anote que seu tempo está se esgotando. O Miguel, cutucando Carlos. Ele finalmente se mexeu, balbuciando algo em resposta. O que eles queriam com Clara? Saia! Fique longe dela! Miguel gritou, empurrando Clara para trás dele com o corpo. Ele nunca se sentiu tão confuso e desesperado. A cena estava se desenrolando como um filme de terror, e ele estava preso no meio. Os ladrões riram, como se a situação fosse uma piada. Ela é sua fraqueza, não é? Provocou o homem, indicando Clara com um gesto desprezível. A raiva explodiu em Miguel. Por que você está fazendo isso? O que você sabe sobre nós? Mais do que você pensa, respondeu o homem, o tom cheio de escárnio. Você ainda não entendeu, né? O passado não morreu. Ele sempre volta para cobrar sua dívida. Miguel estava confuso. O que isso significava? Antes que pudesse pensar, o segundo ladrão avançou. Vamos procurar na mansão. Não temos todo o dia. Ele se virou e gritou para Miguel. Você sabe onde está? O que a sua esposa deixou. Os dentes de Miguel se apertaram. A revelação anterior de Carlos voltava como um eco. Sua esposa não havia morrido por acidente. E agora, esses homens, o que mais eles sabiam? A culpa e a dor se entrelaçavam novamente. Clara! Ele gritou antes que o segundo homem a puxasse para a frente, querendo afastá-la de Miguel. Não! Não! Ele correu, mas o ladrão segurou Clara firme. O controle da situação se esvaíra. O momento era insuportável. Se Clara sabia de algo, isso poderia ser fatal. Ela é uma testemunha. Não toque nela! Miguel gritou, em choque e desespero, enquanto a confrontação aumentava. O ladrão olhou para ele.
endereço claro na voz. Se ela sabe, tarde demais. Ela pode acabar como sua mãe, e talvez descubra o que você realmente é. A revelação pegou Miguel de surpresa. Tudo ficou em câmera lenta. O que ele realmente era! O nome que Carlos mencionara antes agora pairava no ar, quase palpável. O rosto de Clara avançou nas sombras, as palavras se apagando em um sopro, como se um novo mistério surgisse. O silêncio tomou conta, e o ladrão sorriu, uma expressão de triunfo. Miguel se preparou para lutar, mas a verdade estava mais próxima do que ele imaginava. O passado o perseguia, e tudo o que ele acreditou que sabia estava prestes a mudar novamente. Então, o telefone fixo da casa começou a tocar. O som penetrante cortou a tensão no ar, mas ninguém se atreveu a atender. Miguel viu o olhar ansioso de Clara. O que mais essa noite poderia revelar? Em meio à violência, um novo mistério começava a se formar. Um caminho oculto que poderia alterar tudo mais uma vez. Olhando para Clara, Miguel sentia a confusão crescer. Ele queria acreditar que ela não tinha nada a ver com a traição de sua esposa, mas a dúvida era como um veneno, se espalhando por suas veias. O silêncio na sala e... Eu prometo que vou te contar tudo. Ela olhou diretamente nos olhos dele, sua expressão intensa. Mas antes que pudesse explicar, um som aterrador atravessou a mansão, um estrondo de vidro se quebrando. Miguel e Clara se entreolharam, aterrorizados. A adrenalina disparou em suas veias. O que poderia ter sido? Estamos sendo atacados? Miguel murmurou, olhando rapidamente para Carlos, que estava imóvel, a expressão pálida como um espectro. Ele se levantou com rapidez, instintivamente se colocando na frente de Clara. Fique atrás de mim! Umas batidas violentas na porta ecoaram em meio à tensão. Quem é? Miguel gritou, a voz cheia de pânico. Antes que pudesse receber uma resposta, 2 homens irromperam pela porta, como sombras de pesadelos. Eles estavam vestidos de preto, com máscaras cobrindo o rosto. Miguel sentiu o coração parar. Fiquem onde estão. Isso é um assalto! Um dos homens bradou, a voz rouca cortando o ar como uma lâmina afiada. Instintivamente, Clara se escondeu atrás de Miguel e Carlos parecia paralisado. Miguel sabia que precisava agir. Por favor, só levem o que querem. Não queremos problemas, disse, o cérebro correndo a 1000 por hora, tentando pensar em alguma saída. O homem que estava à frente apontou uma arma para Miguel. Cala a boca! Estamos aqui para outra coisa. Aquelas palavras gelaram o sangue nas veias de Miguel. Que outra coisa? Cadê o dinheiro? Anote que seu tempo está se esgotando! Gritou o segundo homem, cutucando Carlos. Ele finalmente se mexeu, balbuciando algo em resposta. Miguel notou que os olhos do homem estavam fixos na jovem, um brilho insano iluminando seu olhar. O que eles queriam com Clara? Saia! Fique longe dela! Miguel gritou, empurrando Clara para trás dele com o corpo. Ele nunca se sentiu tão confuso e desesperado. A cena estava se desenrolando como um filme de terror, e ele estava preso no meio. Os ladrões riram, como se a situação fosse uma piada. Ela é sua fraqueza, não é? Provocou o homem, indicando Clara com um gesto desprezível. A raiva explodiu em Miguel. Por que você está fazendo isso? O que você sabe sobre nós? Mais do que você pensa, respondeu o homem, o tom cheio de escárnio. Você ainda não entendeu, né? O passado não morreu. Ele sempre volta para cobrar sua dívida.
Miguel estava confuso. O que isso significava? Antes que pudesse pensar, o segundo ladrão avançou. Vamos procurar na mansão. Não temos todo o dia. Ele se virou e gritou para Miguel. Sabe onde está o que a sua esposa deixou? Os dentes de Miguel se apertaram. A revelação anterior de Carlos voltava como um eco. Sua esposa não havia morrido por acidente. E agora, esses homens, o que mais eles sabiam? A culpa e a dor se entrelaçavam novamente. Clara! Antes! Ele gritou antes que o segundo homem a puxasse para a frente, querendo afastá-la de Miguel. Não! Não! Ele correu, mas o ladrão segurou Clara firme. O controle da situação se esvaíra. O momento era insuportável. Se Clara sabia de algo, isso poderia ser fatal. Ela é uma testemunha. Não toque nela, Miguel gritou, em choque e desespero, enquanto a confrontação aumentava. O ladrão olhou para ele, endereço claro na voz. Se ela sabe, tarde demais. Ela pode acabar como sua mãe. E talvez descubra o que você realmente é. A revelação pegou Miguel de surpresa. Tudo ficou em câmera lenta. O que ele realmente era? O nome que Carlos mencionara antes agora pairava no ar quase palpável. O rosto de Clara avançou nas sombras, as palavras se apagando em um sopro, como se um novo mistério surgisse. O silêncio tomou conta e o ladrão sorriu, uma expressão de triunfo. Miguel se preparou para lutar, mas a verdade estava mais próxima do que ele imaginava. O passado o perseguia, e tudo o que ele acreditou que sabia estava prestes a mudar novamente. Então, o telefone fixo da casa começou a tocar. O som penetrante cortou a tensão no ar, mas ninguém se atreveu a atender. Miguel viu o olhar ansioso de Clara. O que mais essa noite poderia revelar? Em meio à violência, um novo mistério começava a se formar. Um caminho oculto que poderia alterar tudo mais uma vez. A mão do ladrão se moveu de forma abrupta, indo em direção ao telefone. "Esperem! Não atendam!" gritou Miguel. Mas era tarde demais. O ladrão atendeu, e uma expressão de surpresa tomou conta de seu rosto coberto pela máscara. "Quem é?" Ele perguntou, a voz inquieta. "Desculpe, senhor, essa ligação é para você." A voz do outro lado era familiar. Era o advogado de Miguel. "Temos um problema sério e você precisa saber que tudo o que você pensou que era verdade sobre sua esposa estava errado." A tensão na sala explodiu. Miguel sentiu o desespero tomando conta dele. "O que você está dizendo? O que você sabe?" Mas o ladrão estava em silêncio, a atenção focada na conversa do outro lado da linha. E então, em um golpe final, tanto o ladrão quanto Miguel foram jogados de volta para um passado que crescia mais obscuro a cada segundo. O advogado continuou a falar, mas Miguel mal escutava. Tudo o que ele pensou que entendia, tudo o que sabia sobre a morte de sua esposa, estava prestes a se desfazer em pedaços, lembranças ruídas. E o que isso significava para Clara, que estava agora entre eles, tornou o ar denso de incerteza. Os dois ladrões trocaram olhares enquanto a tensão baixava levemente. Miguel se virou para Clara, que estava pálida, e então para Carlos, que olhava para Miguel como se estivesse prestes a desvendar um segredo sombrio. O olhar deles perguntava: onde isso iria levá-los? Um mistério ainda mais profundo havia sido revelado, desafiando tudo o que conheciam até aquele momento. O que ainda estavam escondendo? E quem estava realmente no controle ali? A noite apenas começava, e a tempestade do passado estava prestes a descer sobre eles todos, em sua forma mais cruel. A mão do ladrão se moveu de forma abrupta, indo em direção ao telefone. "Esperem, não atendam!" gritou Miguel.
mas já era tarde. O ladrão atendeu e, de repente, a expressão que antes era de desprezo mudou. Miguel notou a tensão no ar, um frio na espinha. O ladrão mal teve tempo de responder, e a voz do advogado do outro lado da linha cortou a tensão como uma faca. Miguel, você precisa saber. Tudo o que você acreditava sobre a morte de sua esposa é um grande engano. O ladrão ficou imóvel, como se uma tempestade tivesse estourado dentro dele. Miguel sentiu que o chão sob seus pés balançava. Como assim? O que você quer dizer? O que mais ela poderia ter escondido? O passado começava a desmoronar, e uma verdade ainda mais sombria parecia à espreita. Os olhos do ladrão se estreitaram. Meu amigo, você está prestes a descobrir que o passado vem para cobrar suas dívidas. Nos diga o que aconteceu. Carlos quase gritou, a impotência transparecendo em seu tom. O ladrão olhou para Miguel. Você precisa entender que a sua esposa estava no meio de tudo isso. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi uma armadilha. As palavras pairaram no ar, como se o tempo tivesse estacionado. O que você está dizendo? Miguel estava prestes a explodir. Fale, se tiver coragem. A tensão palpável ameaçava estourar. O ladrão finalmente hesitou, olhando para a direção de Clara. Ela não estava só. Você não sabe, mas Clara é a chave do que aconteceu. Miguel virou a cabeça, os olhos fixos em Clara. O quê? Como você sabe disso? O que você esconde dela? A expressão de Clara escureceu. Uma onda de medo cruzou seu rosto. Eu não sei do que estão falando. Sua voz tremia. Clara, você é parte disso. Miguel disse, a raiva misturada com desespero. Qual é a sua ligação com o que aconteceu? Clara parecia em choque. Acredito que nesse momento a verdade estava pronta para explodir e a realidade tornava-se cada vez mais surreal. O ladrão, percebendo a confusão, começou a se mover com um ar ligeiro. Ele sussurrou algo para seu cúmplice e então apontou a arma para Miguel. Escute! Ninguém vai sair dessa sala até que o que precisamos seja devolvido. E você, Miguel, precisa escolher a verdade ou a segurança de Clara. Escolher o quê? Miguel estava paralisado. O que você quer de mim? O ladrão sorriu, um sorriso cruel. Você sabe onde está o dinheiro, onde ela escondeu as evidências. As respostas que você não quer enfrentar. A voz do advogado ainda ecoava na mente de Miguel. Você não conhece a verdade. E nesse instante, tudo que ele pensava que sabia se desfez. Havia algo mais profundo nessa troca. Algo que conectava Clara, a morte de sua esposa e os traficantes daquela noite fatídica. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva lá fora. Miguel, seu coração acelerado, percebeu que a tempestade não era nada comparada ao que estava prestes a acontecer. E então, outro barulho, um estrondo que veio de trás da porta. Era a polícia. O ladrão olhou alarmado. Precisamos sair daqui, ele gritou, puxando Clara junto com ele. Mas Miguel se manteve firme. Não, você não vai levar ninguém. No momento em que a porta se abriu, tudo mudou. A polícia entrou, armas em punho, e a cena se transformou em um caos repentino. O ladrão, confrontado com a possibilidade de ser pego, fez um movimento rápido, segurando Clara como refém. Ouvindo a palavra refém, o advogado no telefone não se calou. Miguel, eu sei sobre a Clara. Ela não é quem você pensa que é. A revelação caiu como uma pedra pesada e devastadora.
A verdade começava a ser uma facada afiada em seu peito. Miguel ficou paralisado. O mundo ao seu redor se desfazia. O que você está dizendo? Ele exigiu, a mente girando. A polícia gritava ordens, mas nada disso importava. Somente o olhar aterrorizado de Clara. Agora, entre dois homens que tinham a intenção de controlá-la. Clara, diz algo! O que você sabe? O último fio de confiança que Miguel tinha estava se rompendo. Em seu coração, a verdade começava a se despedaçar. O que quer que ela tivesse escondido seria a chave para sua liberdade ou sua destruição. A sala estava prestes a se transformar em um campo de batalha. E Miguel percebeu que no final as consequências não eram mais sobre sua dor, mas sobre a verdade que mudaria tudo. Um mistério onde cada um deles estava amarrado ao destino um do outro. O futuro começava a se desenrolar, mas as perguntas gritavam em sua mente. O que mais Clara esconderia? E a que custo viriam as verdades ocultas? A mão do ladrão se moveu de forma abrupta, indo em direção ao telefone. Esperem, não atendam! Gritou Miguel, mas já era tarde. O ladrão atendeu e de repente a expressão que antes era de desprezo mudou. Miguel notou a tensão no ar, um frio na espinha. O ladrão mal teve tempo de responder e a voz do advogado do outro lado da linha cortou a tensão como uma faca. Miguel, você precisa saber tudo o que você acreditava sobre a morte de sua esposa. É um grande engano. O ladrão ficou imóvel, como se uma tempestade tivesse estourado dentro dele. Miguel sentiu que o chão sob seus pés balançava. Como assim? O que você quer dizer? O que mais ela poderia ter escondido? O passado começava a desmoronar, e uma verdade ainda mais sombria aparecia à espreita. Os olhos do ladrão se estreitaram. Meu amigo, você está prestes a descobrir que o passado vem para cobrar suas dívidas. Nos diga o que aconteceu. Carlos quase gritou, a impotência transparecendo em seu tom. O ladrão olhou para Miguel. Você precisa entender que a sua esposa estava no meio de tudo isso. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi uma armadilha. As palavras pairaram no ar, como se o tempo tivesse estacionado. O que você está dizendo? Miguel estava prestes a explodir. Fale se tiver coragem. A tensão palpável ameaçava estourar. O ladrão finalmente hesitou, olhando para a direção de Clara. Ela não estava só. Você não sabe, mas Clara é a chave do que aconteceu. Miguel virou a cabeça, os olhos fixos em Clara. O quê? Como você sabe disso? O que você esconde dela? A expressão de Clara escureceu. Uma onda de medo cruzou seu rosto. Eu não sei do que estou falando. Sua voz tremia. Clara, você é parte disso. Miguel disse, a raiva misturada com desespero. Qual é a sua ligação com o que aconteceu? Clara parecia em choque. Acredito que nesse momento a verdade estava pronta para explodir. E a realidade tornava-se cada vez mais surreal. O ladrão, percebendo a confusão, começou a se mover com um mar ligeiro. Ele sussurrou algo para seu cúmplice e então apontou a arma para Miguel. Escute, ninguém vai sair dessa sala até que o que precisamos seja devolvido. E você, Miguel, precisa escolher a verdade ou a segurança de Clara. Escolher o quê? Miguel estava paralisado. O que você quer de mim? O ladrão sorriu, um sorriso cruel. Você sabe onde está o dinheiro, onde ela escondeu as evidências, as respostas que você não quer enfrentar.
A voz do advogado ainda ecoava na mente de Miguel. Você não conhece a verdade. E nesse instante, tudo o que ele pensava que sabia se desfez. Havia algo mais profundo nessa troca. Algo que conectava Clara à morte de sua esposa e os traficantes daquela noite fatídica. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva lá fora. Miguel, seu coração acelerado, percebeu que a tempestade não era nada comparada ao que estava prestes a acontecer. Então, algo inesperado aconteceu. O ladrão, tremendo enquanto segurava o telefone, pichou um grito. Não! Não pode ser! Ele soltou a arma e o aparelho caiu do seu ouvido sem ecoar mais. A expressão de terror no rosto dele fez Miguel se perguntar o que estava acontecendo. O olhar do ladrão mudou. Ele não estava mais focado em Miguel ou Clara, mas em algo ou alguém atrás deles. Você! O que você está fazendo aqui? A tensão aumentou. Miguel virou a cabeça e na porta um homem apareceu. Mas não era um policial. Era alguém que eles conheciam. Ou, melhor, alguém que Miguel conhecia muito bem. Miguel, você não sabe o que está por trás disso, não é? O homem sorriu e Miguel sentiu um nó na garganta. Era Ricardo, um antigo colega de trabalho e rival. O mesmo Ricardo que ele pensou ter deixado para trás. Você nunca deveria ter voltado para essa cidade. Suas jogadas de poder acabaram a levando para a trajetória errada. O ladrão se afastou nervoso. Você estava com ele o tempo todo? O que você planejou? Ricardo riu. Você acha que isso é sobre você? Isso é muito mais profundo. Eu estava apenas esperando o momento certo. O olhar dele passou de Miguel para Clara, e ele se aproximou. E aqui você está, meu bem. Você é uma peça crucial nessa história. O pânico tomou conta. O que ele sabia? O que mais estava escondido? Se a verdade sobre a morte da esposa de Miguel estava ligada a isso, e agora Clara estava no meio, isso poderia acabar com todos. O ladrão, tomando coragem com a chegada de Ricardo, voltou a se aproximar de Miguel. Você vai nos dizer onde está o que precisamos, ou todos acompanharão a mesma sorte dela. O coração de Miguel disparou. O que isso significava? Ele olhou para Clara, que estava paralisada e agora uma verdadeira bomba relógio. Ao mesmo tempo, percebia que nada do que havia ocorrido fazia sentido. Clara era a chave para um mistério que se expandia a ponto de colocá-los em perigo. Ricardo riu e isso era o que mais o assustava. Ele tinha um plano que ia além de qualquer compreensão. Você está prestes a descobrir que a sua vida foi montada como uma peça de dominó, Miguel. E agora, suas decisões vão derrubar tudo. Para Miguel, a realidade começou a desvanecer. O telefone caído tocava, mas isso era insignificante agora. Sua vida, seus sentimentos, o que ele achava que conhecia, tudo estava prestes a mudar. E enquanto o pânico e a incerteza tomavam conta, ele não sabia se conseguiria proteger Clara ou se descobriria uma verdade que mudaria tudo. Quem realmente eram os inimigos naquelas paredes? E que segredos Clara escondia? As sirenes da polícia soavam cada vez mais próximas, mas a tempestade interna era muito mais devastadora. As reviravoltas não eram mais uma questão de trajetória, eram. A mão do ladrão se moveu de forma abrupta, indo em direção ao telefone. "Esperem! Não atendam!" gritou Miguel. Mas já era tarde. O ladrão atendeu e, de repente, a expressão que antes era de desprezo mudou. Miguel notou a tensão no ar, um frio na espinha.
O ladrão mal teve tempo de responder e a voz do advogado do outro lado da linha cortou a tensão como uma faca. Miguel, você precisa saber. Tudo o que você acreditava sobre a morte de sua esposa é um grande engano. O ladrão ficou imóvel, como se uma tempestade tivesse estourado dentro dele. Miguel sentiu que o chão sob seus pés balançava. Como assim? O que você quer dizer? O que mais ela poderia ter escondido? O passado começava a desmoronar, e uma verdade ainda mais sombria parecia à espreita. Os olhos do ladrão se estreitaram. Meu amigo, você está prestes a descobrir que o passado vem para cobrar suas dívidas. Nos diga o que aconteceu! Carlos quase gritou, a impotência transparecendo em seu tom. O ladrão olhou para Miguel. Você precisa entender que a sua esposa estava no meio de tudo isso. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi uma armadilha. As palavras pairaram no ar, como se o tempo tivesse estacionado. O que você está dizendo? Miguel estava prestes a explodir. Fale se tiver coragem. A tensão palpável ameaçava estourar. O ladrão finalmente hesitou, olhando para a direção de Clara. Ela não estava só. Você não sabe, mas Clara é a chave do que aconteceu. Miguel virou a cabeça, os olhos fixos em Clara. O quê? Como você sabe disso? O que você esconde dela? A expressão de Clara escureceu. Uma onda de medo cruzou seu rosto. Eu não sei o que estão falando, sua voz tremia. Clara, você é parte disso, Miguel disse, a raiva misturada com desespero. Qual é a sua ligação com o que aconteceu? Clara parecia em choque. Acredito que, nesse momento, a verdade estava pronta para explodir. E a realidade tornava-se cada vez mais surreal. O ladrão, percebendo a confusão, começou a se mover com um ar ligeiro. Ele sussurrou algo para seu cúmplice e então apontou a arma para Miguel. Escute! Ninguém vai sair dessa sala até que o que precisamos seja devolvido. E você, Miguel, precisa escolher a verdade ou a segurança de Clara. Escolher o quê? Miguel estava paralisado. O que você quer de mim? O ladrão sorriu, um sorriso cruel. Você sabe onde está o dinheiro, onde ela escondeu as evidências, as respostas que você não quer enfrentar. A voz do advogado ainda ecoava na mente de Miguel. Você não conhece a verdade. E nesse instante, tudo o que ele pensava que sabia se desfez. Havia algo mais profundo nessa troca. Algo que conectava Clara à morte de sua esposa e os traficantes daquela noite fatídica. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva lá fora. Miguel, seu coração acelerado, percebeu que a tempestade não era nada comparada ao que estava prestes a acontecer. Então, algo inesperado aconteceu. O ladrão, tremendo enquanto segurava o telefone, pichou um grito. Não, não pode ser! Ele soltou a arma e o aparelho caiu do seu ouvido, sem ecoar mais. A expressão de terror no rosto dele fez Miguel se perguntar o que estava acontecendo. O olhar do ladrão mudou. Ele não estava mais focado em Miguel ou Clara, mas em algo ou alguém atrás deles. Você! O que você está fazendo aqui? A tensão aumentou. Miguel virou a cabeça e na porta um homem apareceu. Mas não era um policial. Era alguém que eles conheciam. Ou, melhor, alguém que Miguel conhecia muito bem. Miguel, você não sabe o que está por trás disso, não é? O homem sorriu e Miguel sentiu um nó na garganta. Era Ricardo, um antigo colega de trabalho e rival. O mesmo Ricardo que ele pensou ter deixado para trás. Você nunca deveria ter voltado para essa cidade. Suas jogadas de poder acabaram a levando para a trajetória certa nele. O ladrão se afastou, nervoso. Você estava com ele o tempo todo?
O que você planejou? Ricardo riu. Você acha que isso é sobre você? Isso é muito mais profundo. Eu estava apenas esperando o momento certo. O olhar dele passou de Miguel para Clara e ele se aproximou. E aqui você tá, meu bem. Você é uma peça crucial nessa história. O pânico tomou conta. O que ele sabia? O que mais estava escondido? Se a verdade sobre a morte de Miguel estava ligada a isso, e agora Clara estava no meio, isso poderia acabar com todos. O ladrão, tomando coragem com a chegada de Ricardo, voltou a se aproximar de Miguel. Você vai nos dizer onde está o que precisamos, ou todos acompanharão a mesma sorte dela. O coração de Miguel disparou. O que isso significava? Ele olhou para Clara, que estava paralisada e agora uma verdadeira bomba relógio. Ao mesmo tempo, percebia que nada do que havia ocorrido fazia sentido. Clara era a chave para um mistério que se expandia a ponto de colocá-los em perigo. Ricardo riu, e isso era o que mais o assustava. Ele tinha um plano que ia além de qualquer compreensão. Você está prestes a descobrir que a sua vida foi montada como uma peça de dominó, Miguel, e agora suas decisões vão derrubar tudo. Para Miguel, a realidade começou a desvanecer. O telefone caído tocava, mas isso era insignificante agora. Sua vida, seus sentimentos, o que ele achava que conhecia, tudo estava prestes a mudar. E enquanto o pânico e a incerteza tomavam conta, ele não sabia se conseguiria proteger Clara ou se descobriria uma verdade que mudaria tudo. Quem realmente eram os inimigos naquelas paredes? E que segredos Clara escondia? Os ladrões trocavam olhares nervosos. De quem você está falando, Ricardo? O ladrão parecia ansioso e a insegurança estava em seu tom. Você vai nos fazer perder tempo. E num ato inesperado, Ricardo ergueu uma pistola que Miguel nunca soube que ele tinha. Você não percebeu ainda? Eu sou o verdadeiro mestre dessa trama. Os olhos de Miguel se arregalaram, a realidade caindo como as tábuas de um grande teatro. O que você quer dizer? Ricardo riu, um som baixo e gelado. A morte de sua esposa foi um acidente. Ou foi? Eu fiz de você o homem que se transformou em refém de sua própria dor, alimentando sua culpa, enquanto eu ficava por trás da cortina. Uma onda de choque percorreu o corpo de Miguel e o horror começou a preencher seus pensamentos. No entanto, Clara, que tinha permanecido em silêncio, afivelou a determinação em seu olhar. Você não pode fazer isso, Ricardo. O que você está fazendo não tem sentido. Mas, aos olhos de Miguel, tudo fazia sentido. Uma reviravolta devastadora se instalava. Ele se viu preso entre a verdade que doía e o desconhecido que ainda o aguardava. Nadando em um mar de traição, onde nada e ninguém era o que parecia ser. Enquanto o telefone continuava a tocar. Um sinal de que o tempo estava quase se esgotando. Miguel? A revelação de Ricardo fazia-se o mundo desmoronar. Era como se cada palavra fosse um golpe. Você é um traidor, ele rosnou, mas o desprezo na voz de Ricardo congelava. O ladrão se moveu nervosamente, pressionado entre a revelação e a presença da polícia que se aproximava. A atmosfera estava carregada, como um céu antes de uma tempestade. Clara, por outro lado, olhava para Ricardo com uma expressão confusa e horrorizada. Do que você está falando? Sua voz era um sussurro, quase inaudível, mas dentro daquela sala, toda a atenção se tornava palpável. O ladrão parecia perder a confiança, inquieto, quando as sirenes se tornaram mais audíveis. Você não entende, Clara. A chave de tudo isso é você. Não você especificamente, mas tudo o que representa no quebra-cabeça. Ele movia as mãos em gestos dramáticos, se alimentando da confusão que semeava. E seu pai? Seu
pai tinha muito mais a ver com a morte da sua mãe do que você pode imaginar. Clara travou. O olhar dela era uma mistura de incredulidade e estupor. Meu pai? Seus olhos se encheram de lágrimas. O que você está insinuando? Ricardo deu um passo à frente, o rosto iluminado por uma convicção perturbadora. Sim, ele e sua mãe estavam envolvidos em algo muito maior, Clara. Traições, mentiras, todo tipo de coisa que você nunca soube. Uma energia estranha preenchia o ar. Miguel sentia seu coração acelerar enquanto pensava nas consequências. E você se aproveitou disso, Ricardo? Você fez um jogo com vidas. Miguel começou a se aproximar, mas o ladrão o interrompeu com um grunhido de raiva. Chega! Pare de falar e faça o que é certo. Ele olhou para a porta, notando que as vozes e sons da polícia estavam cada vez mais próximos. O tempo se esgotava. Mas então, tudo virou. Clara, em um ato de desespero, se virou. Basta! Eu não vou deixar vocês dois decidirem meu destino. Com isso, ela deslizou para o lado, fazendo Miguel e Ricardo caírem brevemente na dúvida. A movimentação foi rápida. Clara pegou um objeto do sofá. Era uma faca, e antes que alguém pudesse reagir, ela a apontou para o ladrão. Se você pegar um passo, juro que faço isso. A determinação nos olhos dela era feroz, uma chama acesa em meio ao caos. Todos pararam. O ladrão gaguejou. Você está louca? Não faça isso! Ele gritou, mas não havia mais poder em sua voz. Clara estava no controle. Miguel ficou estático, a mente a mil. Eu posso fazer isso. Clara se firmou. Vou descobrir a verdade. Hoje! A adrenalina pulsava naquela sala. Ela sabia que não era apenas sobre salvar a si mesma, mas sobre a história de sua família. Tudo o que lhe haviam ocultado era sobre sua mãe, seu pai. Foi então que, em um momento inesperado, um tiro ecoou. Os corpos se congelaram. O ladrão estremeceu, o olhar cheio de terror, enquanto a bala atravessava a janela, quebrando o vidro em pedaços. Neste instante, o ladrão acertou o alvo. Mas não era Clara. Era Miguel. O peso da dor, como um tsunami em seu peito, tomou conta. A sala explodiu em gritos. Clara gritando, Miguel! Enquanto caía em seus braços, o olhar perdido. Ricardo estava agora sem palavras. A expressão dele mudando de triunfo para pavor. O ladrão, surpreso, fez movimento para se afastar, buscando uma saída. Miguel, com a mente bombardeada por dor e confusão, sentiu o chão se desmoronando novamente sob seus pés. Ele olhou para Clara, para os olhos dela se fechando, enquanto a pressão sanguínea aumentava. A vida estava saindo dela, assim como as respostas. Clara, fique comigo. Eu preciso da sua força. Mas a verdade pesada pairava no ar. Eu? Era tudo o que Clara conseguiu murmurar antes de desmaiar. Miguel sentiu o desespero tomar conta. Clara! A mesa estava cheia de segredos, mais do que poderiam suportar. Uma única decisão, um instante, e tudo se transformou em um pesadelo. O ladrão, agora um cúmplice involuntário, parecia querer escapar. Mas Ricardo apenas sorriu com um olhar doentio. Agora, meu caro Miguel, você finalmente vai descobrir a verdade. Tudo que você destruiu e tudo que nunca deveria ter voltado, as palavras de Ricardo ecoaram. Um passado tortuoso, um olhar para o futuro obscuro. O silêncio tomou conta, apenas o som de sirenes ao longe e os gemidos trêmulos de uma realidade, desprezando o que uma vez acreditaram. Aquela noite só começou.
A tempestade não havia passado. Estava apenas começando. Miguel sentiu um aperto no peito enquanto Clara desabava em seus braços. O mundo ao seu redor parecia estar em câmera lenta. A polícia invadiu a sala, mas tudo o que importava era a saúde de Clara. Não, Clara, não! Ele a sacudiu suavemente, a voz tremendo, mas não havia resposta. O pânico começava a tomar conta dele. Ele virou-se rapidamente para o ladrão, que estava paralisado, o olhar fixo na cena diante dele. "Você vai pagar por isso", gritou Miguel, sem pensar. A adrenalina percorria seu corpo e sua mente lutava para manter a calma. Era como se o tempo tivesse parado. Ele ouviu os gritos da polícia e o som das armas sendo apontadas, mas tudo parecia distante. Nesse momento, Clara era tudo que importava. "Desculpe, só", o ladrão começou, sua voz trêmula. Miguel não queria ouvir. Ele se agachou, segurando a cabeça de Clara em seu colo, tentando estancar o sangue que escorria por sua têmpora. "Por favor, não me deixe, Clara!" As lágrimas escorriam pelo rosto dele como gotas de chuva em um dia nublado. Os policiais avançaram, exigindo que todos se deitassem no chão. Mas Miguel não se mexeu. Ele estava preso. O olhar de Clara ainda estava lá, embora apagado. Ele podia sentir seu coração despedaçar. O clima no ambiente mudava rapidamente. A tensão se transformava em urgência, ecoando em cada canto da mansão. "Fiquem longe dela!" Um dos ladrões, determinado a escapar, apontou a arma para os policiais. "Se se aproximarem, eu faço isso!" Mas as sirenes eram mais altas agora. O tempo estava se esgotando. Miguel se levantou, tomando coragem. "Ela não é um objeto. Ela é uma pessoa." A determinação estava em sua voz, um grito de esperança em meio à tragédia. Clara não merecia isso. Ela era a luz em sua vida, a razão para tudo. O ladrão hesitou, a expressão de desespero misturada à raiva. Mas Miguel sabia que não poderia esperar por ele. "Clara, segura firme!" ele gritou, colocando-se entre ela e o ladrão. Os policiais se posicionaram, prontos para agir. Então, um disparo ecoou e Miguel encolheu-se. "Não! É tudo o que pôde pensar." O ladrão caiu, ferido, e com ele a pressão na sala se dissipou. O tempo voltou a fluir. "Está tudo bem, Clara. Você vai ficar bem", ele sussurrou. Mas suas palavras eram apenas uma esperança. O silêncio se instalou rapidamente e as vozes dos policiais tornaram-se mais altas. "Precisamos de um médico", gritou um deles. Miguel se virou. Os olhos se encheram de lágrimas. E em meio à confusão, percebeu que Clara só tinha algumas feridas superficiais. Mas a dor que sentia era insuportável. Ele viu os policiais finalmente se aproximando. "Fique calmo, estamos aqui para ajudar." Um oficial agarrou Miguel pelo braço, mas ele se soltou, focado em Clara. "Por favor, não a toque!" gritou, sua voz carregada de emoção. Clara então abriu os olhos, devagar. "Miguel!" O som de sua voz era fraco, mas a vida estava ali. Ele estava prestes a desabar, quando viu um sorriso fraco em seus lábios. Eu estou aqui. Você precisa lutar por nós." A conexão entre eles parecia mais forte do que nunca. O ladrão estava sendo levado, mas Miguel estava mais preocupado com Clara. Ele segurou sua mão, sentindo o calor se dissipar. "Não me deixe, por favor. Vamos descobrir a verdade juntos." "Prometo." A fraqueza na voz dela fazia seu coração apertar. "Miguel, tudo vai ficar bem. Eu prometo." E Miguel, mesmo em meio ao caos, decidiu que lutaria por ela. Não apenas para curar as feridas físicas, mas para enfrentar todo o passado obscuro que agora tinha que desvelar.
Enquanto os policiais tomavam conta da cena e a ambulância se aproximava, uma sensação de alívio começava a brotar em seu peito. Eles enfrentariam o que viesse. Entre promessas e segredos, a lenda que se formou ao seu redor os tornaria mais fortes. Mas quando tudo parecia estar se resolvendo, a voz do advogado ecoou em sua mente, lembrando-o do passado que ainda os assombrava. O que mais estava por vir? O que mais eles precisariam enfrentar? E assim, enquanto Clara era levada para o atendimento, Miguel sabia que a tempestade tinha apenas começado. A verdade estava perto, e a partir daquele momento, eles nunca mais voltariam a ser os mesmos. Antes de encerrar este capítulo, preciso de vocês. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso ajuda muito. Não se esqueçam de inundarem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não esperem, né?